Olá, pessoal. Então, eu sou aluna da segunda licenciatura em Pedagogia, Genuína Ribeiro, do Polo CETEC de Quedas do Iguaçu, pela Uninter. E eu vou falar sobre o meu plano de aula. Meu plano de aula é sobre ensino fundamental. E a série seria a terceira série, terceiro ano. Vamos, então, falar sobre a disciplina de ciências e o conteúdo fauna e flora, mais voltado para a fauna e flora da minha cidade. Então, como iniciaremos a aula? Eu iniciaria então falando um pouco sobre a fauna e a flora no geral do nosso país. Em que consiste a fauna? A fauna, então, é como se fosse um grupo, como se determinam os animais de uma região. O coletivo do todo do animal de uma região se chama fauna. E a flora, então, é o conjunto de vegetação, plantas de uma determinada região. Assim, então, a gente vai falar um pouco no geral da fauna e flora do nosso país, que é bem diversificada. Segundo as minhas pesquisas, tem algumas espécies que não são, como se diz, catalogadas por espécies, que não conseguiu se ter um total, né? Mas há várias espécies, entre elas muitas dessas ameaçadas de extinção, inclusive, e também da fauna e flora do Paraná. Eu até tenho, inclusive, um DVD. Na verdade, é uma coisa bem antiga. Só que na nossa região, ainda como a maioria das escolas não tem muita modernidade, né? Ainda tem condições de se passar um DVD, porque passando um DVD, então, para mostrar a fauna e flora da nossa região, da região de Foz do Iguaçu, que é um pouco distante daqui, mas pertence à fauna e flora do Paraná. E voltar da nossa região, aqui na cidade de Quedas do Iguaçu, eu fiz um levantamento de uma pesquisa, que até é uma pesquisa de estudo que foi feita na região de Quedas do Iguaçu, na região conhecida por nós como Fazendinha, né? Onde as pessoas que fizeram essa pesquisa, que eu tive conhecimento, eles fizeram um levantamento de dados dos animais da região por meio de armadilhas fotográficas e outras por pegadas. Foi feito o registro de pegadas e, através das pegadas, analisado as espécies encontradas. Entre elas, a gente tem... Eu vou falar o nome que é conhecido por nós, assim, tipo, não científico, né? Mas temos a onça parda, que foi encontrada nessa região, então foi dividido em espécies, né? Temos a onça parda e temos gato do mato, que é conhecido pelas pessoas aqui como gato do mato, entre outros animais, macaco. E nessa mesma região também no trabalho, foi especificado algumas espécies de flora também, né? Que eu acabei conseguindo as duas coisas no mesmo trabalho, né? A flora da nossa região. E a nossa, em questão da flora, nós temos espécies como a araucária, o eucalipto, o cedro, o guajubira e a perroba. Grápia, também tem outras espécies, né? Mas algumas delas eu consegui imagens, assim, figuras, né? Para poder estar mostrando daqui um pouco para vocês. E isso, então, seria o meu trabalho em sala de aula, né? Apresentar o vídeo, falar um pouco sobre a fauna e flora no geral. E daí, voltando para nossa cidade, a gente fazer o levantamento, como foi o que eu fiz, e construir os cartazes, né, sobre os animais e tal, para ter um pouco de conhecimento. Também montar um quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça com imagens de alguns animais da região.
Isso também seria dado como atividade para os alunos também, após eles conhecer a fauna, a flora da nossa região, também dá atividades para eles conseguir a imagem de alguns animais e junto ser montado o cartaz, ser feito o quebra-cabeça. Aqui da região, como eu pesquisei alguns animais, a gente pode ver aqui no cartaz, como eu falei, né? O cartaz que eu, no caso, faria com eles, mas fiz aqui de algumas espécies. Temos aqui, ó, se tratando da fauna, como a gente estava falando. Deixa eu ver se dá pra ver, fica melhor, né? A fauna. Temos a onça parda que eu comentei no começo, seria essa daqui. A onça parda. Ela é a onça parda é um animal carnívoro, né? Carnívoro da nossa região. Foi encontrada então na região da Fazendinha, como eu disse, né? Esse aqui seria o gato do mato, como a gente conhece, né? Aproximar melhor para ver se dá para ver melhor a imagem. Porque as imagens que eu tenho é pequena. Temos o veado, que é conhecido como veado campeiro. E temos esse aqui que é conhecido como mão pelada. Temos aqui o macaco, como eu falei. Então, assim, acho que a dificuldade na imagem, na verdade, é porque eu não tenho muita autonomia disso, né? Porque eu tenho já uma graduação, tô na segunda, mas meu exercício é como zeladora, né? Então, eu não atuo na sala de aula. E então, não tenho muito... Nem domínio da tecnologia eu tô tendo, né? Mas no momento de pandemia a gente tá tendo que se atualizar, se informatizar mais, né? E aqui, ó, como a gente falou antes, da flora da nossa região. Então, o que consiste a flora? Como que eu acho que eu já comentei. A flora é um conjunto de plantas de uma determinada região. A gente tem aqui, vou começar por essa aqui. É a imagem da araucária. A araucária eu acho que é a maior quantidade que temos na nossa cidade, né? É uma planta, assim, de certa forma, um símbolo do Paraná e da nossa cidade também, né? E temos o eucalipto. O eucalipto também é uma planta, uma árvore da nossa região que serve para construção, né? A madeira dela serve para construção. Temos aqui o cedro e aqui o guajuvira que eu comentei e a peroba. Algumas imagens de algumas que eu consegui da nossa cidade, né? A araucária, inclusive, é utilizada dela para fazer a madeira para construção, né? O cedro é uma madeira também forte, como diz algumas pessoas, uma madeira forte para construção de móveis, construção de casas. E também eu não trouxe aqui, mas temos o pinus. O pinus não seria exatamente uma planta nativa da região. Ela é feito o cultivo dela na nossa região, é muito usada, né, por uma determinada empresa da nossa cidade, o pinus, a araucária. E temos também... Tá meio... Aqui a parede que eu consegui para ficar uma imagem melhor também é complicada. Voltando aos animais que eu tava comentando aqui, até teve esses dias atrás, aqui da onça parda, como eu tava comentando no início, né? Que no Brasil tem alguns animais ameaçados de extinção.
Entre eles a onça parda, no caso que na nossa cidade, devido ao desmatamento, acaba algumas, né, não tendo para onde ir e tal. Aí uma foi encontrada na cidade há poucos dias, né? Foi encontrada próxima a uma residência num bairro da nossa cidade. Por quê? Pelo fato do desmatamento. E o fato do desmatamento, queimadas nessa época, assim, né? Que é a época que alguns costumam fazer queimada para plantação, para alguma coisa assim. E foi encontrada na nossa cidade uma delas. Então, para comprovar que realmente existe, que não foi que na minha pesquisa eu tenho ela classificada ali como animal que se encontra quase que com risco de extinção, né? E que tem na nossa região, e para confirmação disso foi encontrada uma na cidade, que com certeza devia estar fugindo ou das queimadas ou procurando alimento, né? Porque há um grande número de desmatamento na nossa cidade, né? Então, ela certamente não tinha onde se esconder. Assim, como eu comentei antes, a onça parda é um animal carnívoro. Esse aqui também é outro animal da região, é um animal carnívoro. Essa, se eu não me engano, é uma anta, se eu não me engano, o nome disso. Aí, como eu tava falando, inclusive até próximo ali da casa da minha mãe, tem uma área de mata. Ali, esses dias também, tinha macacos ali, a gente já viu várias espécies ali de animais, né? Não chegou a ver uma onça, mas outros animais mais a gente encontrou. Então, seria isso, né? A gente faria um levantamento da fauna da nossa região, da flora da nossa região. E faria o quebra-cabeça, como eu comentei, né? Eu até fiz uma aqui, né? Aqui tem uma imagem de... Esse eu fiz peguei a imagem, né? E colei no papelão, e aqui tá ele com fita durex pra ficar uma imagem melhor, né? Para montar depois o nosso quebra-cabeça, que ainda ele não tá dividido para montar o nosso quebra-cabeça, né? Então, eu acho isso importante porque, assim, a gente normalmente estuda a fauna, a flora no geral, né? Mais voltado ao ângulo geral do país, né? E eu achei importante estudar da nossa própria cidade, né? Que, por sinal, tem bastante diversidade, que eu consegui encontrar, se eu não estou enganada, 27 espécies. E entre essas espécies, tem 8 que estão em risco de extinção e estão num livro do estado, parece que chamado Livro Vermelho, se eu não estou enganada, que é dos animais que em risco de extinção. Aí, como eu falei no início, esse levantamento foi feito na região da Fazendinha, ali no tremedo dos Rio das Cobras, conhecido como Rio das Cobras, foi feito esse levantamento, né? Mas esse levantamento já foi faz um bom tempo, então nessa época não tinha tanto desmatamento, mas agora com um grande desmatamento, talvez possa ter menos ainda, não ter mais essa quantidade, né? Porque aumentou o desmatamento ali, nessa região. E o que, então, a gente foi falado assim sobre a fauna da nossa cidade, sobre a flora da nossa cidade, que inclusive a nossa cidade, quase todas as ruas da nossa cidade são, se eu não estou enganada, praticamente todas as ruas da nossa cidade tem nome de plantas, tem nome de árvores, né? Entre elas nós temos a Avenida Tarrumã seria uma árvore também. Temos a Avenida Pinheirais, por causa da grande quantidade de pinheiro que tinha na nossa região antigamente. Temos a Avenida IP,
Temos a Rua Grápia. Grápia é justamente uma que eu consegui pesquisar também, que faz parte da flora da nossa cidade, mas não consegui imagem dela. Tem a Rua Cedro, tem a Rua Guajubira. Então, praticamente toda a nossa cidade, as ruas têm nome de árvores, de planta, da nossa flora da nossa cidade, né? Até eu fiz um vídeo, mas talvez não dá pra colocar aqui, mas eu fiz um vídeo esses dias de perto da casa da minha mãe ali, onde eu encontrei, talvez eu coloque depois, né, no YouTube, mas não junto com o trabalho, onde eu encontrei a guajuvira, né? Encontrei uma árvore, fiz uma filmagem dela, desde a raiz, porque é uma árvore bem antiga, né? E eu tenho um vídeo que eu fiz sobre essa árvore, né? Quer dizer, uma imagem só, né? Voltando à araucária que eu falei, a araucária é um símbolo da nossa região, né? Tem até uma história sobre a araucária, né? É a gralha azul, que a gralha azul é da nossa região, também é um símbolo da nossa região. Que a gralha azul é que leva a semente da araucária, né? Quem leva e planta a semente da araucária, segundo uma lenda que eu vi, né? Seria isso, então, né? Nosso trabalho. Falando sobre a fauna e a flora da nossa região, pesquisando mais, né? Pedindo aos alunos para pesquisar com a sua família, com alguém que tem conhecimento sobre quais os outros, né? Que alguns que não estejam aqui, ou se eles conhecem algum outro, ou desses mesmos, se eles conhecem, se eles sabem onde que se pode encontrar, né? E então seria isso o nosso plano de aula, né? Seria sobre a fauna e a flora da nossa cidade. Que na verdade eu achei que até tem bastante de espécies animais, né? Que a gente nem imaginava que existia. Eu mesma não imaginava e com essa pesquisa acabei descobrindo bastante espécies animais. E é isso então. Obrigada.